Snaplay Coin, Yoga Igana. Download today and get started.
Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, como é que vocês estão? Né? Sempre um prazer e narrável estar com vocês. Viram aí a vinhetinha que acabou de passar aí, do Hora da Saída? Né? Para quem não sabe, a gente sabe que vocês nesse segundo semestre, né, deixam muitas vezes a ansiedade, o nervosismo, né, influenciar um pouquinho na trajetória de vocês. Pensando nisso, então a gente fez um projeto chamado Hora da Saída. Esse projeto vai acontecer, né, às terças-feiras, né? Ele estreia amanhã, tá? Então amanhã à tarde aqui, grátis no YouTube, para quem não é assinante, vai poder acompanhar esse projeto aí. E vai ser um projeto bacana aí para você ver ali, pensar e organizar estratégias para controlar a ansiedade, para poder estudar melhor, para poder se manter mais focado, né? A gente que trabalha com vestibular há muito tempo, a gente sabe quantas pessoas deixam de ser aprovados, não porque não sabem a matéria, mas porque não conseguem se organizar mentalmente para isso. Então fica aí essa dica para vocês de amanhã, de tarde, aqui na plataforma, aqui no YouTube, de graça para vocês, tá bom? E lá, vamos começar. Olha só, a gente vai falar hoje de direitos humanos. E assim, esse termo, direitos humanos, é um termo que por si só já chama a atenção de alguma forma, já deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Muita gente, quando ouve o termo direitos humanos, já se coloca numa postura um tanto quanto defensiva de falar que é contra, que não concorda, que não aceita os direitos humanos e por aí vai. E aí eu queria já iniciar com você uma indagação para a gente poder introduzir a nossa aula. Será que você é contra os direitos humanos ou será que você é contra simplesmente o processo de aplicabilidade como muitas vezes ocorre em nosso processo jurídico, social e por aí vai? Porque quando nós falamos de direitos humanos, a gente não está falando de uma coisa que eu acho que seja provável ou viável você ser contra. Deixa eu te explicar por quê. Porque dentro dos direitos humanos, a gente vai falar sobre isso ao longo da aula, está lá escrito, por exemplo, que nós temos que passar por um processo de proibição da tortura. Está lá, por exemplo, que nós devemos proibir a escravidão. Está lá, por exemplo, que nós acreditamos na liberdade dos indivíduos. Está, por exemplo, lá colocado que todo mundo tem direito à privacidade. Está estabelecido lá, por exemplo, que as pessoas têm direito a trabalho. Ou seja, será que você, de fato, entende o que são os direitos humanos? E aí eu queria que a gente entendesse na aula de hoje duas coisas. Uma é a parte histórica. Eu vou explicar para você historicamente como a gente chegou à ideia dos direitos humanos, porque o vestibular pode cobrar isso de você. E segundo, é a gente compreender de fato, quando a gente fala de direitos humanos, o que são, né? Onde eles estão, de que forma que eles se colocam, tá? Diretor, vem aqui pro quadro comigo. Para começar a nossa aula, eu queria que você entendesse uma coisa.
Para facilitar o seu estudo, muitas vezes, a gente fala que os direitos humanos, eles são divididos em gerações, tá? E quando eu coloco para você gerações, é porque são os momentos históricos em que esses direitos foram ganhando força, notoriedade e foram ganhando um processo de expansão e de influência na vida social. Não é que não existisse um debate sobre direitos, né, anteriormente a isso, mas é nesses momentos que esses direitos começaram a gerar um processo de expansão. Para começar, a gente tem um período que a gente chama de primeira geração, tá? Essa primeira geração, que a gente chama, é um primeiro momento, né, na história ocidental em que se começou mais fortemente o debate acerca da ideia de direitos. Porque, repara, quando eu falo que eu tenho direito a algo, eu estou dizendo que existe algo que eu detenho, que eu possuo, por mais que muitas vezes esse direito seja rompido, quebrado. E aí a gente vai ter como primeira geração o primeiro grande momento político que isso aconteceu com grande expansão, que foi durante o chamado século XVIII. Se você é uma pessoa boa em história, você já se ligou que o século XVIII é aquele século, é aquele momento histórico em que estava ocorrendo na Europa um fenômeno chamado de Iluminismo. É o período histórico em que ocorreu, por exemplo, um processo que a gente nomeia de Revolução Francesa. Ou seja, a Europa, principalmente a França do século XVIII, é um espaço, né, é um ambiente de muita efervescência política. Está mudando muito a política da época, e por estarmos mudando tanto a política da época, começa a surgir um sentimento que é o seguinte sentimento, que as pessoas, os indivíduos, eles possuem direitos. Direitos esses que eles detêm pelos simples atos deles existirem. Direitos que eles detêm pelo simples ato deles viverem. E é nesse contexto que surge o que a gente chama de primeira geração dos direitos humanos. Essa primeira geração dos direitos humanos, ela vai ter a influência muito forte, né? O que a gente vai chamar aqui de influência teórica, né? De uma influência com base na teoria de um autor que você já aprendeu conosco aqui, que é a figura de John Locke. John Locke é um inglês, um liberal, né, um cara da política inglesa, né, defensor do parlamentarismo. E esse cara dizia já no século XVII, mas as ideias dele vão ganhar maior notoriedade no século XVIII, né, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, as pessoas devem deter direitos, as pessoas devem deter, vamos assim dizer, possibilidades de entendimentos, compreensões que são protegidas de forma quase que natural. A gente vai colocar aqui como esses primeiros direitos, direitos como, por exemplo, a igualdade jurídica. Direitos, por exemplo, como a ideia da liberdade individual. Ou seja, está se colocando aqui nessa primeira geração um conjunto de direitos que mais para frente vão ser nomeados na história, vão ser colocados na história como sendo direitos civis. Os direitos civis são aqueles direitos que me garantem civilidade, são aqueles direitos que me garantem ser um indivíduo de fato. Eu quero que vocês guardem dois principais, que é a igualdade jurídica, e aí eu quero que você entenda a igualdade jurídica como o ato de eu ser julgado e de que as leis valham para mim, igualmente valem, né, para os demais indivíduos, para as outras pessoas, e também a ideia de liberdade, né? A ideia de eu ser livre para poder me expressar, para poder me alocar coletivamente. E aí você fala, tá, Leandro, eu entendi. Lá no século XVIII, tem uma galera na Europa, na França, na Inglaterra, defendendo que as pessoas tenham direitos. Elas defendem que as pessoas são livres, e elas defendem que as pessoas têm igualdade jurídica. Isso aqui para você é quase que óbvio. Quase que óbvio, está no seu sangue. Você acredita que as pessoas são livres, e você também acredita que as pessoas têm que ser julgadas pela lei de forma igualitária. Só que nem sempre foi assim, gente. Na época falar isso era um absurdo. Na época falar isso as pessoas diziam, o que é isso? Estão querendo um direito demais? Que absurdo! Onde isso vai chegar? Onde isso vai parar? Que mimimi é esse de reclamar, de ser submisso? Existia uma noção pejorativa para isso que era defendido nessa época. Só que isso daqui, lentamente e gradualmente, isso aqui foi se consolidando, foi se colocando como algo normal, natural e esperado. O que vai acontecer é que, com o passar dos anos, isso se torna algo tão natural que a gente pode dizer que a gente vai avançar para uma segunda geração dos direitos humanos. Como assim segunda geração? Quando eu falo segunda geração, não é que a segunda vai negar o que está na primeira, não. A segunda geração dos direitos humanos, ela vai afirmar tudo aquilo que está na primeira como sendo normal, ok, correto, adequado. Só que ela vai dizer,
podemos mais. Só isso daqui não basta. Os seres humanos, para serem seres completos, para serem humanos, eles podem um pouquinho mais. E aí, essa segunda geração, ela já vai ocorrer num momento um pouquinho posterior, que é o que a gente vai chamar de final do século XIX, tá? Eu boto final do século XIX porque foi bem no finalzinho mesmo, tá? Desse século XIX e início do século XX. Então aqui a gente está falando de uma coisa que ocorre numa transição entre o século XIX e o século XX, tá? E nesse momento aqui, né, o que está acontecendo é que, beleza, já conseguimos esses primeiros direitos, que são os direitos civis. Começa a ocorrer, a partir desse momento, uma necessidade por parte das pessoas de querer agora um outro tipo de direito, de querer agora um outro tipo de desejo, um outro tipo de anseio, beleza? Começa a rolar aqui, dessa segunda geração, uma coisa que a gente vai falar, que é a seguinte: começa a ocorrer uma influência muito forte de outra teoria. E aí, se você é maneiro, uma pessoa legal, estudiosa, que gosta das aulas de filosofia e sociologia, você já vai lembrar de uma coisa. Estamos falando de século XIX, então está bombando na Europa, né, o conjunto de ideias que a gente vai chamar de ideias marxistas, né? Essas ideias marxistas, influenciadas pelo autor Karl Marx, estou colocando em vermelho, mas foi sem querer, eu juro que foi sem querer, beleza? Estou colocando aqui para você o Karl Marx, e o Karl Marx ele vai ser um autor que defendia a ideia dos direitos dos trabalhadores. Direitos esses que eram e faziam parte de uma ideia de uma luta dos trabalhadores. Então, essa segunda geração dos direitos humanos, elas vão desejar, vão ser um grupo de pessoas na Europa que vai estar lutando não simplesmente para ter liberdade e igualdade jurídica. Começa a existir uma defesa e uma preocupação também para que se tenha direitos políticos, ou seja, a galera quer começar a poder participar politicamente, e também direitos ligados ao trabalho. Ou seja, os direitos humanos, eles são um processo de expansão. Os direitos humanos são um processo de crescimento. Inicialmente, com o autor liberal, né, existia uma ideia de conseguir direitos civis para todos. Esse processo acaba se consolidando com o tempo e passa-se um segundo momento, que é a ideia dos direitos que a gente vai colocar como direitos políticos e trabalhistas, que são os direitos que vão ser da segunda geração dos direitos humanos. Então, repara, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de um conjunto de direitos que foi sendo adquirido para com o tempo. Um conjunto de direitos que inicialmente não existia e passou lentamente a ir sendo anexado, a ir sendo colocado. Primeiro, os civis, posteriormente os direitos ligados à política e depois ligados ao trabalho. Legal, Leandro, eu entendi. Mas como a gente chega nos direitos humanos de hoje em dia? Em que momento a gente chega aos direitos existentes em nossa realidade? E a gente chega na chamada terceira geração, tá? A terceira geração, ela vai ser um momento, né, que tem uma particularidade muito específica. Por quê? A terceira geração acontece, ela ocorre em um momento de nossa história. Oi?
Voltamos, Vera. Estão me ouvindo? Tá tudo bem com vocês aí? Né? Deu um probleminha aqui no microfone, né? Mas já estamos de volta, né? Já estamos novamente. Me confirma aí no chat, tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo tranquilo? Né? Todo mundo em paz? Né? Tá tudo som, tá tranquilo? Ninguém tá com o microfone sendo estourado no ouvido não, né? Todo mundo em segurança, em paz, na própria residência, né? Pararam de ver o dinossauro pulando ali, né? Pô, o dinossaurozinho pulou bastante, né? Já estamos voltando, show de bola, todo mundo tranquilo. Então, vamos lá, vamos voltar pro quadro onde eu tava falando lá. Chega aí, diretor. Eu não sei onde eu parei, mas eu vou voltar, dou um passo atrás, tá? E a gente fala com calma sobre o assunto. Eu estava contando para vocês das duas primeiras gerações, eu ia começar a falar da terceira geração, né? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós falamos sobre terceira geração, né, a gente fala de uma coisa importante que é o momento em que essa terceira geração vem a acontecer. A terceira geração ocorre em um momento histórico muito específico de nossa história, tá? Que é um momento que a gente vai falar, que é o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Por que exatamente no final da Segunda Guerra Mundial? Para quem não é muito bom em história, sendo bem específico, esse final aqui acontece no ano de 1945. Qual é o grande ponto aqui que ocorre no ano de 1945? A guerra, né, por si só é uma tragédia. Toda guerra é uma tragédia. Guerra só é legal em jogo de videogame ou em filme de guerra antigo, né? Aí é legal guerra. Agora, a guerra na vida real ela é a maior tragédia humana que pode acontecer. A guerra é a violência, é a barbárie, é o caos. A guerra é a demonstração da incapacidade humana de dialogar. E a gente sabe disso e toda guerra é uma tragédia. Só que a Segunda Guerra Mundial é uma tragédia que, de alguma forma, a gente pode dizer que foi uma tragédia mais extensa, uma tragédia que de alguma forma aconteceu em mais espaços. O nome mundial não é à toa, é uma guerra que acontece ao mesmo tempo, né? Na África, em parte da Ásia, na Europa, né? Ela afeta mesmo que não tão fortemente a América, ou seja, a gente está falando de uma guerra que envolveu, né? E que se entrelaçou em muitas partes do planeta. E para completar, foi uma guerra que não era simplesmente uma guerra ligada a uma inimizade de duas superpotências. Era uma guerra também que envolvia uma questão étnica, religiosa, uma questão ligada a diversos níveis de preconceito, de xenofobia e de intolerância religiosa. Então, uma guerra que vai gerar o massacre de eslavos, o massacre de ciganos, o massacre de negros, o massacre de judeus. Então, é uma guerra que vai estabelecer uma nova forma de se olhar a realidade. São 50 milhões de mortos, né? É uma coisa incalculável, né? E aí você pensa essa guerra e você tem que entender o seguinte: quando essa guerra acaba, existe um sentimento global, tá? Existe um sentimento global que é assim: opa, deu ruim, hein? Passamos do limite. Porque guerra é uma coisa comum, tá, gente? Não existe momento histórico que a gente não esteve em alguma guerra em alguma parte do planeta. Guerra é uma coisa, infelizmente, comum. Quando a gente fala dos conflitos globais, sempre houve guerra, mas o problema é que a Segunda Guerra Mundial foi um pouquinho a mais. E isso gerou um sentimento global de evitar, de não deixarmos que isso acontecesse novamente, né? Existia uma certa comoção global entre os países do Ocidente, tipo assim, opa, passamos, vamos pensar maneiras disso não acontecer de novo. E aí, desse final da Segunda Guerra Mundial, surge uma instituição, né, que é uma instituição inspirada numa ideia lá da Primeira Guerra Mundial, que era a Liga das Nações, que é uma instituição chamada ONU, né? A ONU ela é criada, né, diretamente após o final dessa Segunda Guerra Mundial, mas o ponto é que da ONU vai surgir um documento que ficou para a história com o nome de DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Esse documento aqui, ele é feito alguns anos depois, e ele é um documento em que as nações que faziam parte da ONU, que era a maior parte das nações ocidentais, né? Elas concordavam com uma série de determinações, uma série de artigos que a gente chama, de coisas que deveriam buscar a ser garantidas para todos os humanos.
para todos os humanos. Ou seja, os países signatários, o que é um país signatário? Um país que assina, que faz parte. Esses países que faziam parte da ONU, eles concordam que eles vão tentar uma espécie de utopia do bem, um sonho do bem, que eles vão tentar nas próximas décadas, nos próximos séculos, em todos os comportamentos que eles vão tentar e deter, eles vão tentar estabelecer essa declaração. Essa declaração aqui, ela é formada por 30 artigos. 30 artigos. Todos os países que são da ONU, tá? Que são a maior parte dos países do mundo, são quase 200 países, né? Todos esses países, eles concordam e corroboram com a ideia de que eles vão tentar implementar os direitos humanos dentro de seu território. Tá? Quem foi o país que organizou essa declaração foi a Inglaterra, foi o país que ficou à frente desse processo de organização. O Brasil teve um papel importante nesse processo de organização à época. Tá? O Brasil é um país que participou muito ativamente da fundação da ONU. Não é à toa que o Brasil hoje é o país que abre toda a Assembleia Geral da ONU para sempre. Tá? Se você olhar atrás, o Bolsonaro abriu a Assembleia da ONU, a Dilma abriu a Assembleia da ONU, né? O Lula abriu a Assembleia da ONU, vai abrir a próxima quando tiver, porque é sempre o Brasil que abre, em homenagem ao Brasil pelo seu papel importante na organização da ONU. Mas a gente tem que entender que a ONU não é polícia. Como assim não é polícia? A ONU não é um exército, a ONU não é uma nação, então a ONU não tem o poder de ir lá interferir em nenhum país porque ele não está cumprindo os direitos humanos. A ONU não tem esse poder. A ONU é uma espécie de fórum. A ONU é um espaço onde as nações vão para debater, para discutir e para tentar encontrar soluções conjuntas. E essa solução conjunta foi criada lá em 48, que era: vamos criar um documento, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, com um conjunto de determinações e que nós vamos acreditar e dizer que a partir de agora, todos os países que fazem parte da ONU vão se propor a tentar aplicar esses direitos. Ah, Leandro, mas tem um país que não está aplicando. Tudo bem. A ideia é que todos os países vão se propor. Os direitos humanos, eles foram colocados até mesmo na Constituição de alguns países, como é o caso da Constituição brasileira. O Brasil, na sua Constituição de 88, ele colocou que é uma obrigação do governo federal a tentativa de promoção constante do processo ligado aos direitos humanos. Tá? Então, os direitos humanos, na realidade brasileira, ele acaba por se tornar, né, uma obrigação governamental, algo que tem que ser realizado. Ah, Leandro, mas eu não sei que direitos humanos são esses, que artigos são esses. Eu vou te falar uma coisa, você poderia facilmente ler esses artigos, todos eles. Aí você fala: pô, Leandro, eu odeio ler, eu não gosto de ler, dá maior trabalho. Isso é um péssimo sinal, tá? Mas assim, tudo bem. Mas eu vou te dizer que é muito rápido ler os direitos humanos. Porque você, quando vê aqui 30 artigos, você pensa numa coisa grandiosa. Não é. É algo bem curtinho. A gente consegue botar aí, Renan, para eles verem? Né? Se você for agora no Google e digitar assim, ó. Vou passar para cá para o Renan para poder botar na tela. Né? Se você for no Google e jogar assim, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro link que aparece para você é esse link aqui. É um site, né, da ONU, né, ligado à Unicef. A Unicef é um dos departamentos da ONU, né, e aparece esse site aqui, que é o site onde está lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e coloca isso aqui, ó, 10 de dezembro de 1948. Você tem direito, né, uma série de coisas. Aí se você subir a página aqui, Renan, tem um preâmbulozinho explicando o contexto, né, dessa declaração, e você vai abaixando e começam os artigos. Para aqui, Renan, obrigado. E aí você vê que tem vários artigos. Os artigos são curtinhos. Curtinhos. Eu vou ler alguns com vocês, porque são alguns que você, por mais que não precise decorar, é óbvio que você não precisa decorar, são alguns artigos que podem, de alguma forma, fazer que você compreenda, né, e que você entenda esses direitos e também que você possa citar numa redação, porque é um argumento de autoridade para você colocar numa redação, né, você justificar algum tipo de ação pública com base na defesa dos direitos humanos, de acordo, né, com esse documento da ONU feito em 10 de dezembro de 1948. Eu vou te dar um exemplo. Primeiro artigo. Primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Meu querido, pegaram a Revolução Francesa, jogaram num negócio de resumo e botaram aqui em 2 linhas pra gente. Porque é isso. A Revolução Francesa está aqui. O primeiro artigo, feito em 1948, né, um período aí de mais de 150 anos depois da Revolução Francesa, estabeleceram para nós aqui de cara, o que seria ou como deveríamos observar os direitos humanos. Botaram pra gente que os seres humanos são livres
iguais em dignidade e direitos. Todos os indivíduos. E tá aqui, de cara. Beleza? Quer ver um outro jeito que eu acho que você tem que reparar? Olha o 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Olha, eu já ouvi isso num cara lá que nasceu em 1632, né? Direito à vida, à liberdade. Só que aqui não colocaram propriedade privada, colocaram segurança pessoal, que dependendo da interpretação que você tenha, pode ser algo muito semelhante. Ou seja, vai reparando e vai entendendo como que aconteceu foi. Os direitos humanos, eles foram passando por momentos e chegou um momento chave, que foi a Segunda Guerra Mundial, que o ser humano ficou assustado e pensou, opa, temos que fazer algo. Temos que olhar para essa realidade e fazer alguma coisa, né? Quer ver um outro direito que vale a pena você ser olhado aqui? Olha para esse número 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ai, Leandro, mas eu sou contra os direitos humanos porque eu vi isso na internet. Meu querido, quando você fala que você é contra os direitos humanos, você está me dizendo que você é contra esse artigo 4 aqui, né? A gente tem que entender que a gente tem que até aprofundar nosso conhecimento em algumas coisas para a gente ter uma posição política tão clara. Porque tá aqui, ó, escravidão. Beleza? Outra coisa, aí você fala, ué, Leandro, mas aqui não se usava, por exemplo, né, o termo escravizados. Sim, não se usava o termo escravizados ainda, porque não se tinha essa percepção de evolução. Ai, Leandro, tá vendo? Hoje em dia usar esse termo de bobeira. Claro que não, gente. A gente vai evoluindo com o tempo, vai percebendo algumas nomenclaturas como elas podem se tornar problemáticas, né? Artigo número 5, olha o 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, né? Ou seja, tortura também como um direito humano, né? A não ser realizado, a não ser imposto, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante olhar para cá é você olhar esse artigo número 8. Ó. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Estamos falando de direito de acesso à justiça, ou seja, estamos falando de direito de acesso a uma das coisas mais básicas existentes na realidade, que é o acesso a julgamentos. E você vai vendo como o que está aqui não é nada demais. Ao mesmo tempo que é tudo, né? Porque não é nada demais, porque são coisas que a gente considera quase que óbvias, né? Na atualidade. Eu vou continuar aqui, já, mas antes eu vou responder algumas perguntas aqui da galera. Rodrigo, professor, no Enem costuma cair questões sobre DH de maneira mais conceitual, histórica ou mais textualizada? Rodrigo, costuma cair mais de forma conceitual, tá? Colocar um momento histórico e de alguma forma você interpretar nesse momento histórico os direitos que ali estão sendo colocados, tá bom? O pessoal tá falando do fone, né, do momento que vocês ficaram vendo ali o dinossauro pulando. O microfone bugou. Tá, acho que não tem mais nenhuma pergunta não, só tem microfone bugou. Ah, tem. Maria Fernanda, professor, os países que são a favor da pena de morte são automaticamente contra os direitos humanos? Repara uma coisa, Maria Fernanda. Novamente, a gente tem que perceber que, como todo texto, como toda arte, como toda lei, como tudo, existem algumas bases, às vezes, que permitem processos de interpretação. Algumas pessoas leem esses direitos humanos, e é o caso de alguns países que vão ler esses direitos humanos, vão olhar aquela parte que eu falava ali sobre direito à segurança pessoal e vão pensar que isso necessariamente gera uma possibilidade de você ter o direito a proteger a sua segurança, inclusive gerando algum tipo de punição para quem não respeite esses direitos. Então, alguns países do mundo vão interpretar que a pena de morte é uma possibilidade. Outros países vão dizer que não. Eu posso te afirmar, sem dúvida alguma, que no Ocidente, a grande maioria dos países entende que a pena de morte desrespeita os direitos humanos. Mas você pode ter algum jurista e você pode ter algumas pessoas que vão interpretar de uma outra maneira. Eu não tenho como afirmar para você que necessariamente em todos os países, em todos os ambientes, a pena de morte desrespeita os direitos humanos. Eu posso ter uma opinião pessoal que defenda essa ideia. Mas, para você, no vestibular, e agora vamos falar de forma bem pragmática, né? Na realidade brasileira, a pena de morte desrespeita os direitos humanos, porque é assim que ocorre a nossa interpretação jurídica. E essa interpretação brasileira, a interpretação francesa, a interpretação canadense, a interpretação de vários países do mundo, na verdade, quase todos os países do Ocidente, tá? Vamos lá. Jefferson, o artigo 5 da ONU está escrito também no capítulo 1, título 2 da Constituição Brasileira, inciso 3. Perfeito, Jefferson. É o que a gente estava comentando, né? Que é essa questão do Brasil ter se apropriado dos direitos humanos como algo presente na sua lei, né? Na sua regra, na sua Constituição. Vamos lá. Camila, professor, se existe esse artigo que proíbe tortura, mas quem diria, de que maneira ela foi possível no governo militar? Então, Camila, mais uma vez, assim, quando a gente fala sobre esses direitos,
a ONU, ela não tem poder de polícia. Então a ONU não tem como chegar a bater na porta de um país e falar: ô, estão desrespeitando aí. Ela não pode fazer isso. A ONU é uma reunião de países. Então, esses países, eles conjuntamente decidem, né, sobre todo tipo de comportamento que eles vão vir a ter. Vou te dar um exemplo bem simples, tá? Os Estados Unidos têm uma prisão chamada Guantánamo. A prisão de Guantánamo é uma prisão que fica, né, em Cuba, né, e é uma prisão que pertence a um território, né, que pertence aos Estados Unidos dentro da ilha de Cuba. E essa prisão, a todos os indícios da Anistia Internacional, todos os pesquisadores afirmam que existe tortura lá. Então a gente pode afirmar que os Estados Unidos desrespeitam os direitos humanos. Quem vai lá bater na porta do Biden, ou anteriormente na porta do Trump, e falar assim: ô, estão desrespeitando aí, né? Vamos punir vocês. Isso não existe. Isso não existe porque, na prática, na vida real, os países eles agem de acordo com interesses próprios e eles se sentem, evidentemente, né, seguros por acreditar e por entender que os demais países do mundo não vão intervir diretamente por preocupações econômicas, políticas e por aí vai. Mesma coisa em relação ao Brasil. Você citou o caso do Brasil no período militar. Durante o regime militar, durante o período militar, o Brasil, durante quase todo esse processo, né, que se inicia no ano de 64 e vai até o ano de 85, o Brasil teve forte apoio estadunidense. Então, qual país do mundo iria vir no Brasil bater na porta para acusar o governo à época de um governo que estava cometendo algum tipo de tortura, sendo que existia um apoio dos Estados Unidos muito forte por trás? Então, novamente, os direitos humanos, eles são um desejo, um sonho, uma inspiração. E é por isso que vocês estão aprendendo sobre direitos humanos na aula de sociologia e não na aula, por exemplo, de história. Porque a ideia é que você entenda que os direitos humanos são uma teoria sociológica. Uma teoria sociológica que os países do mundo assinaram concordando que vão tentar implementá-la. Quando? Aos poucos. Os países se comprometem a tentar implementar isso nos seus comportamentos, práticas, e é obrigação de todo presidente, no caso brasileiro, tentar prezar por isso. Ah, Leandro, mas tem gente que não faz. Eu sei. E aí entra os dilemas políticos que nós temos em nossa sociedade, tá? Vamos lá. Pergunta aqui. Baixa para mim, diretor. Tem mais alguma ali? Tá, tranquilo, beleza. Vamos lá. Vou continuar lendo aqui alguns direitos, né, para a gente poder avançar. Eu quero pontuar alguns que eu considero mais relevantes para vocês, tá? Olha esse aqui, tá? Que é o artigo 9. O artigo 9 fala assim, ó: ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então repara que todos os países que fazem parte da ONU, teoricamente, se concordaram em que ninguém pode ser preso sem algum tipo de responsabilização, né, ou algum tipo de crime a ser executado. Então, quando, por exemplo, um país persegue algum tipo de preso político, como existem acusações na Nicarágua, como existem acusações, por exemplo, na Venezuela, como existem acusações, por exemplo, em alguns países do leste europeu, né, como no caso da Turquia, como no caso da Hungria, como no caso da Bielorrússia, né, como no caso da própria Rússia, né, quando esse tipo de fenômeno acontece, alguém sendo preso sem existir uma acusação de algum crime formal que essa pessoa veio a cometer, isso também é contra os direitos humanos. Tá? Olha esse aqui também que eu quero ler com vocês, que eu acho que é interessantíssimo. Artigo 11, que fala assim: todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Pode parar aqui, mas repara uma coisa. Na lei brasileira e nos direitos humanos, que o Brasil é signatário, existe um pressuposto que é que ninguém é culpado até que seja julgado pela lei. Tá? Então você tem que sempre compreender a lógica de suspeito, tá? Mas nunca de culpado, tá? Porque a responsabilidade só se dá após o trânsito em julgado, após o processo de julgamento, após o processo de fato, determinação daquele entendimento de forma judicial. Tá? Isso também é um seguir brasileiro do processo constitucional. Então, quando, por exemplo, você entende que alguém não pode ser punido previamente, é porque isso está presente em nossa Constituição, isso está presente em nossa lei. E não é coisa de governo A, B ou C, tá? Isso já era assim muito antes, como você pode ver. Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Baixa pra mim, diretor. Quero falar com vocês agora, tá? Do direito número 14 e 15, tá? Que são dois direitos que se relacionam. Eu vou ler primeiro o 14 e depois o 15. Olha pra cá. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Qual é a ideia aqui do artigo 14 e do artigo 15, né? Quando uma pessoa é perseguida em algum território, ela tem direito de requisitar, de solicitar
asilo em algum outro ambiente, asilo em algum outro país. Então, a ideia, por exemplo, de refugiados políticos, refugiado político é aquele que foge de um espaço ou de um local para tentar conseguir ou angariar algum tipo de proteção, algum tipo de asilo, porque se sente ameaçado politicamente, isso também é um direito humano. E o mais interessante, todo mundo tem direito a uma nacionalidade, ou seja, você é brasileiro. E você, por ser brasileiro, tem uma série de direitos e deveres. Você, por exemplo, tem a oportunidade de ter um passaporte, que é uma coisa que garante você livre circulação pelo mundo, permitindo você a viajar, é claro, se estiver em dia com as regulamentações locais. Agora, imagina que eu sou um indivíduo que vem de um país. Imagina que esse país, por exemplo, tira a minha nacionalidade. Isso é possível? Isso é possível. Um país pode tirar sua nacionalidade e a partir daquele momento você vira uma pessoa sem documentação, logo uma pessoa que não consegue gerar alguns processos burocráticos naquela nação. Todo mundo tem direito à nacionalidade pelos direitos humanos, então isso é algo proibido, né? Algo que não deveria acontecer. Mas já acontece? Claro que acontece. Acontece porque os direitos humanos nem sempre são seguidos, como a gente está abordando aqui ao longo da aula, tá? Quero falar com mais dois direitos, dá tempo? Dá. De falar mais de dois direitinhos com vocês, que eu acho que são direitos importantes. Já basta pra mim, diretor? Não, é 1 a 16, já tá aqui, depois eu falo do outro. Deixa aqui, 16. Olha o 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito a contrair matrimônio e fundar uma família. Repara que ele fala homens e mulheres, não homens com mulheres, né? Então ele coloca aqui a ideia do casamento ser um direito humano, né? O casamento tanto heterossexual quanto homossexual como um direito humano fundamental. E abaixa mais para mim, diretor, que é o direito, se eu não me engano, 24 ou 25. Deixa eu ver aqui. 25, é o 25. É esse aqui. Pode parar aqui, que esse aqui pra mim é um direito que eu queria terminar a aula. Que é o 25, que fala assim, ó. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e, em outros casos, a perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Isso aqui a gente chama, de forma bem simplista na sociologia, de direito à previdência. Como assim direito à previdência? As pessoas têm direito, tá, a um padrão mínimo de vida, tá, que de alguma forma as proteja para uma condição de existência. Então todo mundo tem direito a um mínimo para poder sobreviver em relação à alimentação, a vestuário, à habitação. Mas essa pessoa não trabalha. Todo mundo tem direito a um mínimo. A ideia dos direitos humanos é que existe uma proteção do Estado para que as pessoas tenham um mínimo para a sua sobrevivência. Não é luxo, mas um mínimo para poder sobreviver com uma garantia defendida por esses direitos humanos. Pessoal, novamente, eu recomendo vocês que depois vocês entrem aqui, né, como eu falei, basta joga no Google Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai aparecer para você essa página aqui, esse site aqui, e dá uma lida, porque isso vai ajudar você a ter argumentações e propostas ali, até para futuros textos na redação. Beleza, galera? Meus queridos, fiquem muito bem e até mais. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.